O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa desinformação realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado de gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Então vamos lá, quero encontrar a relação entre pressão e temperatura em um gráfico, certo? A ideia aqui basicamente é o seguinte, nós temos um gás ideal e ele sofre um certo tipo de transformação. Que transformação é essa? Olha só, não há alteração no volume, então é uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Uma transformação de um volume é constante recebe esses três nomes diferentes aí. E nós podemos afirmar o seguinte, pelo fato de se tratar de um gás ideal, nós temos que PV é igual a NR vezes T. Equação de Clapeyron. Beleza? Nós temos essa relação aqui. Pressão, volume, número de mols. O número de mols está relacionado com a quantidade de ar. Aqui nós temos constante universal dos gases ideais e aqui nós temos a temperatura. Como a quantidade de ar no interior do pneu não muda, então o N é constante. O R também é constante. E aí, como é uma transformação isocórica, olha só, o volume também é constante. Então, qual é a relação entre esse cara e esse cara? Só para ficar um pouco mais claro aqui, eu vou pegar o V e eu vou passar ele dividindo. Então, nós vamos ter que P é igual a NR sobre V, tudo isso vezes T. Olha só, tudo isso aqui é uma constante, galera. E o que isso quer dizer? Isso me mostra o seguinte, ó, já que tudo isso daqui é uma constante, então a pressão vai depender apenas da temperatura. Então a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura sobe, a pressão também sobe e o inverso também vai acontecer. Se a temperatura diminui, a pressão também vai diminuir. Beleza? Beleza. Agora, analisando essa equação aqui, qual é o tipo de gráfico que eu devo ter? Olha só, eu tenho que uma variável depende de outra variável, tá? E são grandezas diretamente proporcionais. Isso aqui lembra da seguinte equação lá da matemática, né? Y é igual a AX. Quem lembra disso aqui? Ou seja, aqui eu tenho uma equação, a função de uma reta, beleza? E quando o x aumenta, y também aumenta. Olha só, o ar faz aqui justamente o papel da constante, que é justamente isso aqui tudo. Beleza. Então, o que nós devemos ter aqui? Olha só, como esse coeficiente ele é positivo, eu preciso ter uma reta crescente, tá? Uma reta crescente. Agora, vamos analisar as alternativas aqui. Na letra A, eu tenho uma reta crescente. O que seria a reta crescente? Seria algo parecido com isso daqui. Isso aqui é uma reta crescente. Isso aqui é uma reta crescente? Não, não é. Repare que na letra A, eu tenho uma transformação a pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica, e depois uma transformação isotérmica. Não é o que eu quero. Eu quero que apenas o volume permaneça constante durante todo o processo, beleza? Então, a letra A não está correta. Vamos analisar aqui logo a letra D. Ó, repare que aqui eu tenho uma reta decrescente, tá? Olha só, matematicamente ela é uma reta decrescente. Aí você pode estar me perguntando, mas a seta não está apontando para cima? Realmente está apontando para cima. Então não seria uma reta crescente? Não, calma aí.
A característica da reta crescente é, se a variável aqui, olha só, se a variável aqui aumenta, se a variável temperatura aumenta, a pressão tem que aumentar também. Beleza? É a característica da reta crescente, só que nós não temos isso. Repare que aqui nós temos o seguinte, a temperatura vai de T0 para T, ó, a temperatura está diminuindo e a pressão está aumentando. Eu sei que eu não posso ter isso. Eu sei que quando a temperatura diminui, pressão também tem que diminuir. Então, letra D está errada. Vamos lá. Letra B. Olha só. Aqui eu tenho uma transformação isobárica, pressão constante. Então, já está errada. Vamos analisar aqui, ó, a letra E. Letra E não. Vamos analisar aqui a letra C agora, tá? Na letra C, o que é que nós temos aqui? A pressão, a temperatura, né? Temperatura diminui e a pressão aumenta, ou não é isso que eu quero também. Só nos resta quem? Só nos resta a letra E, que é a alternativa correta. Repare, o que está acontecendo aqui na letra E? A temperatura, olha só, ela sai desse estado e vai para esse estado. A temperatura está diminuindo e olha só, aqui eu tenho uma certa pressão, certo? E a pressão está diminuindo. Pronto. Então a alternativa correta é a letra E. Olha só, é uma questão puramente teórica, então você tem que entender as relações ali, beleza? Então é isso aí, quero te falar que na descrição desse vídeo tem um link para o Physics Academy, que é o meu curso de física, e aproveita que agora a gente está na Black November, tá? Então o curso está com 70% de desconto e com certeza ele vai te ajudar para qualquer prova, para qualquer vestibular que você deseja fazer e quer se preparar muito bem para chegar lá e não ter medo da física, beleza? Então é isso, clica no link, aproveita esse desconto de 70% e até mais. Valeu!